que mais fácil de falar o que deve ser o Ministério Público, é começar dizendo o que não é o Ministério Público. O Ministério Público não é o Ministério Público do Dr. Aras. O Ministério Público da Constituição de 88 não é o Ministério Público dos procuradores de Curitiba. Né? Aí você já vem a dificuldade que nós enfrentamos, né, para levar avante aquele projeto. Né? Bom, analisar o perfil constitucional do Ministério Público não é apenas destacar o artigo 127, 128, 129 da Constituição e fazer uma análise desses artigos deslocados de todo o contexto constitucional. É impossível. O Eros Roberto Grau já disse, né, há muito, né, que é impossível, né, interpretar a Constituição de 88 em fatias, porque, na verdade, ela é um grande sistema, né? E, portanto, nós temos que fazer uma análise geral. Conhecer o Ministério Público projetado é conhecer o projeto societário definido na Constituição. Sem a visão do projeto societário, nós não vamos compreender esse Ministério Público ali projetado. Né? Nós não vamos fazer esse Ministério Público na prática, nós não vamos concretizá-lo. Portanto, em primeiro lugar, é preciso, né, contrariando o que se ensina nas faculdades de Direito, contrariando o que pedem os concursos do Ministério Público, a necessidade de reconhecer, então, o projeto societário, né, para verificar, né, como esse Ministério Público tem de se inserir, porque o Ministério Público tem essas características, porque ele foi definido daquela forma no artigo 127 da Constituição da República. Portanto, a nossa Constituição, que é uma Constituição finalista, teleológica, ela contém um projeto de sociedade, um projeto societário. E o projeto societário é a antecipação da imagem de uma sociedade que se quer construir, de uma sociedade que tem uma finalidade baseada em valores que a legitimam essa finalidade, né? E também o projeto dispõe de instrumentos e meios para a consecução dele próprio, né, para que alcancemos a finalidade proposta. E qual que é a finalidade do projeto societário inscrito na Constituição de 1988? É muito claro, ele está definido como a construção da sociedade livre, justa e solidária. Então, nós projetamos uma nova ordem social, fundados em valores que vêm legitimar a finalidade que deve ser alcançada, né, a finalidade querida, né, pela sociedade brasileira, quando essa concepção, né, de sociedade brasileira foi vencedora no processo constituinte. Então, a finalidade é a construção da sociedade livre, justa e solidária. Bom, nós estamos falando, então, de um projeto societário, da construção de uma nova ordem social, né? E sabemos que o domínio social da realidade tem três dimensões: uma dimensão política, uma dimensão econômica e uma dimensão cultural. E isso também está muito bem colocado na Constituição. Na Constituição, nos seus primeiros títulos, artigos, seções, né, capítulos, ela indica qual que é o nosso, a ordem sociopolítica que devemos construir, né, como parte desse complexo que é a nova ordem social ali projetada. Então, é afirmar e consolidar as instituições democráticas, afirmar e concretizar os direitos fundamentais. Nós temos uma ordem econômica, né, uma subordem socioeconômica que tem como objetivo garantir a todos existência digna. E nós temos uma ordem, uma subordem sociocultural que tem como objetivo, né, promover o bem-estar social e a justiça social, né? E, portanto, para isso, a Constituição recepcionou todo o catálogo de direitos fundamentais, de todas as conquistas da humanidade nos últimos 3 séculos, né?
os direitos civis, os direitos políticos, os direitos econômicos, os direitos sociais, os direitos da solidariedade, todo o catálogo foi posto na Constituição e, evidentemente, que só alcançaremos, né, a sociedade livre, justa e solidária se esses direitos forem concretizados. Né, esses direitos forem concretizados, né, a partir do desenvolvimento de políticas públicas em várias áreas, né, todas essas políticas que são esferas de cada subordem, né, da ordem social brasileira. E então, qual que é o papel do Ministério Público? Aquela instituição autônoma, aquela instituição essencial ao sistema de administração de justiça, né? Por que foi garantida a autonomia? Justamente para o Ministério Público ser a voz da sociedade no sistema de justiça, ali representar a sociedade. Isso foi deferido pelo Constituinte ao Ministério Público, atuar no sistema de justiça, sendo a voz da sociedade na promoção dos interesses estratégicos da sociedade brasileira, na defesa, na promoção e na defesa dos direitos fundamentais. Tá? E, para isso, fiscalizando, orientando, muitas vezes, né, induzindo políticas públicas que venham a garantir a concretização desses direitos. Então, esse é o perfil básico do Ministério Público. Né? Agora, a pergunta: o Ministério Público está fazendo isso? Né? Está e não está. Né? O Ministério Público começou animado logo após a edição da Constituição, mas já lá para meados dos anos 90, o Ministério Público sai do trilho, se perde no momento, justamente no momento em que a pauta corporativa ela se sobrepôs à pauta institucional. E o Ministério Público passou de se repensar e, por isso, deixou de fazer as reformas estruturais que adequasse, né, esse novo perfil, esse novo conteúdo de Ministério Público à realidade. Não promoveu essas reformas, né, evidentemente. O Ministério Público também não provocou uma mudança cultural importantíssima, a verdadeira revolução cultural que precisamos, que é justamente garantir aos agentes políticos do Ministério Público a formação adequada para poder atuar como agente político. Não é? Porque hoje, em razão das novas funções, em razão dos instrumentos que nós dispomos, a nossa atuação é cada vez menos perante os tribunais, nos tribunais, é cada vez menos uma atuação processual, embora ela seja importante, né? E nós, claro, que não vamos deixar esse espaço, porque é um espaço privilegiado de ação no sistema de justiça, de atuação no sistema de justiça, mas o Ministério Público hoje tem uma força muito grande de atuação na sociedade, diretamente na sociedade, para buscar, né, solução para conflitos que digam respeito à violação de direitos fundamentais, dos interesses sociais, dos interesses individuais indisponíveis. É por isso que nós ganhamos instrumentos importantes, que vêm um pouco antes da Constituição, como inquérito civil, ação civil pública, enfim, que possibilitam essa intervenção, né, sociomediadora, né? Por isso que a atuação do Ministério Público, a atividade essencial, né, a atividade prática essencial do Ministério Público, né, é a prática sociotransformadora. Quer dizer, o Ministério Público existe para atuar, né, na sociedade, diretamente, ou por intermédio do judiciário, no sentido de fazer com que os direitos sejam cumpridos pelas políticas públicas que devem ser implementadas regularmente em todos os campos, né, que o Ministério Público faz interface com a ordem sociopolítica, com a ordem socioeconômica, com a ordem sociocultural, né, justamente para buscar aproximar cada vez mais a realidade da finalidade posta, né, pelo projeto societário brasileiro. Portanto, esse papel do Ministério Público é muito importante como órgão sociomediador, né, e essa atuação se dá principalmente, né, fora dos tribunais, na sua atuação cada vez mais forte no âmbito sociomediador. O que eu chamo de sociomediação? É justamente isso, é a intervenção do Ministério Público para buscar, junto com outros sujeitos políticos da sociedade civil, fazer com que as políticas públicas funcionem adequadamente,
para que os direitos fundamentais sejam concretizados e cada vez mais se a realidade, o que é, né, venha se aproximando daquilo que foi projetado para alcançarmos aquilo que está posto no nosso horizonte utópico, que é a sociedade livre, justa e solidária. Portanto, o papel do Ministério Público é um grande papel, ele faz interface com as diversas subordens, né, a política, a econômica e a sociocultural, né, justamente para isso, né? Embora o Ministério Público esteja no sistema de justiça, né, que integra a subordem sociopolítica, o Ministério Público tem interfaces com todas as subordens em razão das suas funções institucionais definidas na Constituição e nas leis, né? Então, os obstáculos que surgem são esses. Em primeiro lugar, a questão corporativa, que se sobrepôs, o Ministério Público não fez as reformas, quer dizer, o Ministério Público ainda está no modelo antigo, pré-88, e, portanto, isso leva a uma crise de efetividade. O Ministério Público não dá conta de resolver toda a complexidade dos problemas que chegam ao seu conhecimento e que o obrigam a atuar para cumprir, né, a sua finalidade, né, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público não se adequou, né, quer dizer, nós temos, por exemplo, os Ministérios Públicos estaduais, a total inadequação da organização espacial em escala única de comarca, quando há necessidade hoje de pensarmos em múltiplas escalas para buscar a efetividade, né? Então, promotorias regionais, promotorias estaduais, promotorias locais, enfim, isso falando dos MPs estaduais, que é a realidade que eu mais conheço. Né? Então, esse é um dado. A formação do promotor, né, que não pode ser uma formação estritamente jurídica, né, a dogmática jurídica, a formação que nos dá a faculdade de Direito e aquilo que é exigido nos concursos de ingresso à carreira, né, o Ministério Público hoje tem que ter uma formação geral, já que a universidade não fornece isso, as escolas institucionais devem dar aos agentes políticos e administrativos do Ministério Público essa formação mais geral, né, porque o promotor cada vez mais, em razão dessa atuação fora dos tribunais, fora do processo judicial, é uma figura que se aparenta muito mais do que um juiz, né, com a figura do diplomata. Então, cada vez mais o Ministério Público se afasta das necessidades de formação, da formação do juiz, para uma formação mais geral, não é? Para que ele compreenda as relações sociais, para que ele compreenda os problemas sociais, né? Para que ele compreenda, né, o funcionamento da sociedade, as disputas que ocorrem, né, para poder ter um trabalho efetivo. Esse é o papel das escolas, que foram criadas nas leis orgânicas do Ministério Público, Lei Orgânica Nacional, Lei Orgânica do MPU, Lei Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais, justamente para suprir essa ausência de uma formação mais geral no campo jurídico das faculdades de Direito. Portanto, a escola tem esse papel, as escolas ainda não estão cumprindo esse papel, estão começando a cumprir, né, de pouco tempo para cá, abrindo mais o leque, né, de informação, de temas, para que possa ilustrar o promotor, para ele desempenhar bem o seu papel. Esse é um outro dado importante. E nós não continuamos a debater a instituição, tirando poucos nichos, né, como Transforma, o Instituto, algumas escolas de Ministério Público, né, onde se discute, onde se faz a crítica, onde se apresentam projetos. Essa não é uma prática generalizada, né? O Ministério Público parou de debater. E se nós temos hoje, né, esse modelo de Ministério Público, isso foi graças ao trabalho de gerações que se sucederam, pelo menos desde a década de 1940, né, definindo o nosso perfil, construindo o Ministério Público, uma visão de Ministério Público para a democracia social. Isso foi construído paulatinamente. E cada geração que sucedia a outra trazia toda aquela experiência, né? Então, houve uma interrupção, né, nessa relação intergeracional que também a gente verifica que hoje os membros da nossa carreira não têm uma visão ainda
completa, né, do que significa esse novo modelo de Ministério Público que nós estamos hoje fazendo, né? Isso é fruto de uma conquista, que isso não foi um jurista iluminado, não foi o lobby dos promotores que colocaram esse modelo na Constituição. Isso é uma construção histórica, né? E precisamos conhecer isso até para valorizar e para, né, darmos continuidade ao processo de desenvolvimento da instituição. Então, eu acho que hoje esses são problemas que estão postos e nós precisamos retomar, né, resgatar a efetividade do Ministério Público, promovendo as reformas estruturais necessárias, promovendo uma revolução cultural na instituição, né, sobretudo na formação dos seus membros e servidores, justamente para retomar, né, aquele processo interrompido na década de 90, né, que impediu a consecução do projeto de Ministério Público da Constituição e, portanto, impediu que o Ministério Público desse uma contribuição significativa para o avanço do processo democrático no país. É isso. Muito obrigado.